Olá você, inscritos no canal Edna Tamashiro. Você ainda não é inscrito? Não perca o seu tempo, inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nesta palavra, Paulo estava em Corinto e ele tinha que pregar para aquele povo, onde havia muito pecado. E como nós sabemos, Paulo, anteriormente, ele era conhecido como um perseguidor de cristãos. Era o Saulo, o temido Saulo. Ele perseguia e matava os cristãos. Ele viu Estevão ser apedrejado e morto, defendendo o nome de Cristo. Mas ainda assim ele continuava obedecendo ao homem. Até que numa viagem que Paulo estava fazendo, ele teve um encontro com Jesus e o próprio mestre perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo, ele assustado, mas quem és tu, Senhor? Ele queria saber quem era aquele que falava que ele estava perseguindo. Aí Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nesse encontro, Paulo ficou por um período cego, sem visão, até que Deus mandou um servo dele orar por Paulo, mandou Barnabé ir orar por ele, mas todos tinham medo de Paulo, tinham medo porque ele era matador. Mas quando Barnabé orou por ele, as escamas dos olhos caíram e Paulo se rendeu a Cristo. E a partir de então, o Saulo, perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo, aquele missionário que saiu para levar as boas novas de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo apareceu para ele e falou com ele. E nessa palavra, quando Paulo tinha que falar com o povo de Corinto sobre o pecado que estava lá, é claro, como um ser humano, ele, como já foi perseguidor, foi matador, temia a reação do povo, porque todos o conheciam. Como que ele ia chegar lá defender o nome de alguém a quem ele tirou tantas vidas porque defendia o nome do mestre? Mas daí em espírito, numa visão, o Senhor falou para Paulo, não temas, mas fala e não te cales. E assim tem sido nos nossos dias. Muitas vezes o Senhor tem nos enviado para pregar as boas novas, para exortar sobre pecado, e Ele tem nos dito ainda para falar e não se calar. Porque Ele quem dá a palavra, é Ele quem tem dirigido os passos, é Ele quem tem nos guiado. Deus nos leva onde nós temos que ir, Então, meditando nesta palavra, o que nós podemos concluir? Que nós não devemos nos acovardar diante dos homens. Temos que falar aquilo que o Senhor nos mandar. Também não é querer falar o que nós achamos, o que nós pensamos. Não, é falar aquilo que Deus tem colocado para falar, E se é Deus quem está revelando, é Ele quem faz a obra. É Ele quem cuida. Nós temos que ser corajosos, ter a coragem e a convicção de obedecer ao nosso Deus, fazer a vontade dEle, falar com sabedoria, buscar a sabedoria de Deus na maneira como nós vamos falar, porque quem nos dá a palavra é o Espírito Santo. Então nós temos que ter sabedoria também para não piorar a situação, E para tudo, como nós vemos, Deus tem um tempo determinado.
aqui Paulo esteve em Corinto, ele não ficou lá para morar em Corinto e ficar lá o tempo todo, não, porque nos versículos seguintes, ali no versículo 11, ainda falou assim, ó, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus determinou um tempo para Paulo ficar em Corinto pregando e ensinando a palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo foi chamado para ser um missionário, para pregar em todo mundo. E Paulo estava cumprindo o ID de Jesus. E aqui ele ficou por esse período. E na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também temos um tempo determinado por Deus. Às vezes nós não vamos criar raiz num determinado lugar, por mais que a gente goste, por mais que a gente queira ficar. Mas nós temos que obedecer a Deus, porque Deus sabe o projeto que Ele já elaborou para as nossas vidas. Deus sabe as almas que Ele vai colocar nas nossas vidas para serem alcançadas através de nós. Assim como o apóstolo Paulo, nós temos que estar com o coração aberto e com os ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando. E onde nós estivermos, para onde nós irmos, para onde Deus nos mandar, a ordem é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. É o ID de Cristo, o ID que o apóstolo Paulo estava praticando, estava na dispensação de Deus, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nos dias atuais, muitos são os tipos de pregações. Nós encontramos pregações para todos os gostos. Mas aquela pregação que produzirá o efeito de arrependimento e conversão e salvação é aquela dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, a ordem é obedecer a Deus em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos. Vamos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos guia, é Ele que nos envia, é Ele que nos dá a ordem para marcharmos, para não nos acovardarmos, para pregarmos, para falarmos a verdade, mas falarmos aquilo que Deus nos ordena e não aquilo que nós queremos falar. E espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, compartilha com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E até o próximo vídeo.